E aí, Kid, beleza? Kid, hoje nós vamos começar a falar sobre o mundo maravilhoso dos investimentos. E nós vamos começar falando sobre a diferença de duas classes gerais de ativos, que são a renda fixa e a renda variável. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá aquele joinha para eu saber se você está gostando dos vídeos que eu estou produzindo. Aproveita e ativa as notificações, que é aquele sininho, para o YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo. E aproveita também e compartilha esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp para você já ajudar todos os seus amigos lisos a saírem dessa pindaíba e todo mundo aprender a investir, beleza? Muito bem, então, Kids do meu Brasil. Meu pai eterno, essa zoada não deixa a pessoa gravar. É impossível. Muito bem, então, Kids do meu Brasil, vamos começar a falar da renda fixa. E o que é a renda fixa? Gente, a renda fixa nada mais é do que títulos de dívida. Como assim títulos de dívida? Gente, é muito simples. Você vai emprestar o seu dinheiro para alguém e esse alguém vai te pagar de volta esse dinheiro com juros. Isso é a renda fixa. Pronto, acabou. Mas Bia, se toda a renda fixa é a mesma coisa, por que tem aquela ruma de sopa de letrinha? CDB, LCI, LCA. É assim, Kid. O que faz mudar o nome do investimento é quem é que está emitindo aquela dívida e para que é que aquele dinheiro está sendo tomado emprestado. Por exemplo, se você investe em um título do Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo. Para ele fazer o quê? Para ele investir em saúde, educação, nas obras do governo, sei lá, o que ele quiser. Quando você investe em um CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. Para o banco fazer o quê? Para o banco emprestar esse dinheiro para outras pessoas que precisam de empréstimo. Quando você investe em uma LCI, você está emprestando o seu dinheiro para o banco para ele financiar o setor imobiliário. Já quando você investe em uma LCA, você está emprestando o seu dinheiro para o banco para ele emprestar para o setor do agronegócio. E quando você investe em uma debênture, você está emprestando o seu dinheiro para uma empresa, para ela fazer o quê? Para ela crescer, para ela comprar equipamentos novos, para ela se expandir, o que ela quiser. Então, tudo isso são títulos de renda fixa e todos eles se constituem em títulos de dívida, em que a pessoa vai te pagar depois um valor mais os juros. Bia, que agonia é essa? Eu não estou acompanhando. Calma, Kid. Eu ainda vou fazer vídeos esmiuçando cada um desses investimentos. A questão da segurança de cada um, a questão da tributação. Mas agora eu estou só passando um geral na renda fixa, tá bom? Então você só precisa saber nesse momento que toda a renda fixa se constitui em títulos de dívida em que você sabe mais ou menos quanto é que você vai receber. Como assim? Se você compra um título e ele vai te pagar IPCA mais 3%. O que é isso? IPCA, gente, é um índice que mede a inflação. Suponhamos que esse título tem um vencimento para daqui a 2 anos. Então ele vai te pagar a inflação que deu durante esses 2 anos mais 3%. Você pode não saber exatamente quanto vai ser essa inflação, mas você tem uma ideia. E ele vai te pagar o quanto foi essa inflação mais 3%. Então você tem mais ou menos uma ideia de quanto você vai receber. Então a renda fixa são títulos de dívida que tem uma previsibilidade, você sabe mais ou menos quanto você vai receber, você sabe quando você vai receber, ou seja, a data que vai cair o dinheiro na sua conta, que é a data do vencimento da aplicação, e esses títulos são menos arriscados e possivelmente eles acarretam um menor retorno financeiro do que a renda variável. Pronto, é isso que eu preciso que vocês entendam de renda fixa nesse primeiro momento. Já a renda variável são aqueles ativos que são negociados em bolsa de valores. Esses investimentos são, em tese, mais arriscados e eles possibilitam um maior retorno financeiro. Regra geral, gente, no mundo dos investimentos, o risco e o retorno andam sempre juntos. Sempre que o risco for maior, o retorno, em tese, também pode ser maior. Então, sempre que alguém estiver querendo te vender algum investimento em que o retorno é muito bom e o risco é zero, saia dessa, porque isso deve ser um golpe. Porque o risco e o retorno andam sempre juntos, tá bom? Na renda variável, nós estamos falando de ativos como ações, como fundos imobiliários, dentre outros ativos que é possível comprar em bolsa de valores. E quando você compra um desses ativos, você se torna sócio de um negócio.
Ou então você se torna um coproprietário de imóveis, como no caso dos fundos imobiliários. Essa é a diferença entre a renda fixa e a renda variável. Na renda fixa, você é um credor, alguém te deve dinheiro. E na renda variável, você é sócio. Essa é a diferença. E como sócio, você vai participar da distribuição dos lucros daquela empresa que você é sócio. Ou você vai participar da distribuição dos aluguéis daqueles imóveis e que você é cotista, como no fundo imobiliário. Entendeu? Sendo assim, na renda variável, a gente pode ganhar muito dinheiro. No exemplo de a gente ser sócio de uma empresa que cresceu muito, que lucrou bastante, distribui muitos lucros para os seus acionistas. Ou então você pode perder muito dinheiro se você for sócio de uma empresa ruim, que apresenta resultados ruins, que está indo à falência, esse tipo de coisa. Não existe garantia de um retorno financeiro quando você investe em ativos de renda variável. Não existe aquele dia que, vai cair, naquele dia vai cair determinados tantos reais na minha conta. Não existe essa garantia. E bolsa de valores, gente, é aquele dinheiro que a gente investe para ter retorno só no longo prazo. A gente não pode precisar daquele dinheiro no curto ou no médio prazo, porque senão a gente pode ter bastante prejuízo. Você lembra que lá na série do planejamento financeiro, se você não assistiu a série, vou deixar aqui no card, eu falei que eu ia te dizer onde a gente ia investir para a nossa reserva de emergência, para os nossos desejos, para a nossa aposentadoria. Muito bem, eu ainda vou falar melhor sobre isso, mas rapidamente, só aquela préviazinha, você precisa saber que nós vamos investir a nossa reserva de emergência na renda fixa. Por quê? Porque a gente pode precisar dela a qualquer momento. Nós também vamos investir para os nossos desejos na renda fixa, porque a gente tem uma data que a gente quer usar aquele dinheiro, que a gente quer comprar o nosso carro, que a gente quer comprar a nossa viagem. E na renda variável, a gente vai investir para a nossa aposentadoria, para a gente viver de renda no futuro, lá na frente, tá bom? É claro que você também pode investir para a sua aposentadoria na renda fixa, caso você seja um investidor mais conservador. Como assim? Um investidor que tenha medo, que não se sente à vontade em correr risco. Então, isso é possível. Mas caso você tenha um pouco mais de tolerância ao risco, então você pode ter mais renda variável. Mas não importa o seu perfil de investidor, se você é mais conservador ou mais agressivo. No começo do nosso primeiro investimento, que vai ser a nossa reserva de emergência, nós vamos investir em renda fixa, porque nós precisamos daquele dinheiro a qualquer hora. Então a gente precisa ter esse dinheiro em renda fixa com liquidez diária, ou seja, que a gente possa sacar a qualquer momento. Ainda vou explicar melhor essa parte de liquidez, tá bom? Então, gente, eu sugiro que enquanto você constrói a sua reserva de emergência, você vai estudando a renda variável, justamente porque ela é mais complexa, ela exige mais estudo, mais detalhamento. Mas você sempre vai começar pela renda fixa na reserva de emergência. Então você tem tempo para você ir estudando. Lembrando que nós ainda vamos esmiuçar todos esses ativos, tanto da renda fixa como da renda variável, tá bom? Isso aqui foi só uma prévia para você entender a diferença geral entre esses ativos, certo? Então a gente se vê no próximo vídeo. Beijo da Bia!